Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Glórias ao Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, crentes católicos e livres pensadores, amados irmãos aqui do Facebook, meus amados irmãos aqui do YouTube, que Deus te abençoe, você e toda sua amada família. São exatamente 18 horas com mais 7 minutos. Quem tem o imenso prazer de saudar a todos vocês é o teu irmão em Cristo, Pastor Rodrigo. Que Deus, que Jesus e o Espírito Santo te abençoe. Meus amados irmãos, hoje, dia 5 de março do ano de 2026, hoje, quinta-feira, amanhã, sexta-feira, culto nas nossas igrejas Pentecostal, Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. A primeira concentração será das 9 horas da manhã até as 12 horas. Na nossa sede, que está localizada no Brás, na Grande São Paulo, na Avenida Rangel Pestana, número 1060, a 300 metros do metrô Dom Pedro II, com o pastor Davi Miranda Filho. Não perca! Grande São Paulo e todo o Brasil. A segunda concentração será em Santo Amaro, zona sul da Grande São Paulo, aonde está localizado a nossa igreja Pentecostal Santificação no Senhor, neste endereço, Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a poucos minutos do metrô Adolfo Pinheiro, na mesma rua da UPA de Santo Amaro. O pastor Davi Miranda Filho vai estar transmitindo a palavra de Deus e orando em teu favor no horário das 14 horas até às 16 horas. Das 14 até às 16 horas. Meus amados irmãos da Grande São Paulo, quer sair com a tua bênção, com a tua vitória completadíssima? Chegue mais cedo, ore a Deus, dobra o teu joelho, ore a Deus. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Eu
convido vocês, amados irmãos e amadas irmãs, a baixar agora mesmo no seu celular, tablet, computador, iPad, o aplicativo da nossa igreja, Igreja Santificação no Senhor. Você terá com você culto ao vivo todas as quarta, quinta e domingo, em 2 horários, das 9 horas até o meio-dia e das 14 até as 16 horas. Vocês ouvirão o que Deus fez e o que Deus está fazendo na nossas igrejas Pentecostal Santificação no Senhor. Testemunhos verídicos, testemunhos verdadeiros de cura divina, de libertação, porta aberta, ressurreição de mortos. Tudo isso você ouvirá o que o Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, operou e está operando na nossa igreja Pentecostal Santificação no Senhor. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Você terá louvores, orações de 3 em 3 horas, oração a madrugada inteira. Tudo isso gratuitamente. Abaixe o aplicativo da nossa igreja, Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Meus amados irmãos aqui do Facebook, meus amados irmãos aqui do YouTube, eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação. Que o Espírito Santo de Deus colocaste em meu coração. Eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação, a qual o Espírito de Deus me deste. O tema: quem verdadeiramente é guiado por Ele não serve a Deus de qualquer jeito, não cultua a Deus de qualquer jeito e não tem parte com as coisas que este mundo oferece. O pecado, as obras da carne. Vamos conferir. Gostaria, meus amados irmãos aqui do Facebook, do YouTube, que vocês ouvissem esta humilde mensagem, essa simples mensagem, para a edificação da nossa vida espiritual. Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus, eu tirei aqui algumas referências aqui no Evangelho de João, do seu capítulo 14.
14 aqui do seu capítulo 14 e do seu versículo 16, Jesus Cristo, ele estava instruindo, aleluia, os seus 11 discípulos. Por quê 11 discípulos? Porque aqui, nessas alturas, infelizmente, Judas Iscariote já não estava mais com o Senhor e os discípulos, porque todos sabem a história trágica de Judas. Então, infelizmente, Judas já não estava aqui. Então, o Senhor, instruindo seus 11 discípulos, o Senhor falando para os seus 11 discípulos que ele ia se entregar a vida dele na cruz do Calvário, mas só que os seus 11 discípulos não ia ficar sozinho. Ele enviaria o Espírito Santo, outro Consolador. Ele ia enviar a promessa, o Espírito de Deus para os seus discípulos e para todos que crer em tua palavra. Orianda Labaria Súria. Então aqui, no Evangelho de João, do seu capítulo 14 e do seu versículo 16, quando eu digo que Jesus de Nazaré estava instruindo seus discípulos e falando para os seus discípulos que ele enviaria o Espírito de Deus para os seus discípulos e para todos, claro, pela imensa misericórdia, graças a Jesus, a Deus, nós podemos ter parte com ele, porque pela misericórdia nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E isto é confirmado porque nós temos o Espírito Santo pela misericórdia. E no Evangelho de João 17 adiante, Jesus, quando ele instruiu os seus discípulos, Jesus, ele orou ao Pai, pedindo para o Pai santificar os seus na sua verdade. E no Evangelho de João 17 adiante, dentro desta oração, Jesus, ele disse para o Pai: Pai, eu não rogo somente por estes, mas eu rogo por todos aqueles que vão crer em mim.
Senhor, como tu és em mim. Aleluia! Graças a Deus, assim eu posso me expressar. Temos o maior tesouro, o maior gozo, a maior riqueza, que é o Espírito Santo, o Espírito separado, o Espírito de Deus. Aleluias! Mas, porque, vou dizer assim, porque temos acesso à palavra de Deus, Surianda labariastérias, que vivemos de qualquer jeito, porque conhecemos a palavra de Deus, que vivemos nós de qualquer jeito, de maneira alguma. Vamos meditar aqui. Evangelho de São João, do seu capítulo 14, e aqui do seu versículo 16. Jesus diz: eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está entre vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Aqui dentro do Evangelho de João 14 ainda, e do seu versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui no Evangelho de João, do seu capítulo 15, e do seu versículo 18, até no seu versículo 25, aqui no Evangelho de João, agora, do seu capítulo 15, no seu versículo 18, até no seu versículo 25, medite o que Jesus Cristo, ele disse para
os seus discípulos. Medite. Eu vou ler um versículo só. Versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que a vós, aborreceu a mim. No versículo 19, até no seu versículo 25, Jesus, ele continua falando, instruindo os seus discípulos e falando para os seus discípulos o seguinte: o mundo vai aborrecer a vós, mas primeiro o mundo aborreceu a mim. O mundo vai aborrecer a vós, porque vós não sois deste mundo. Aleluia! Eu vos escolhi deste mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria aquilo que era seu. Aleluia! Mas eu vos tirei, eu vos escolhi do mundo. Aleluia! É por isso que o mundo vai aborrecer a vós. Mas isso o mundo vos farão. Por quê? Não conhece a mim e não conhece a meu Pai. Está aqui no Evangelho de João, do seu capítulo 15, versículo 18, até no seu versículo 25. Eu vou ler aqui o 26 agora. Quando Jesus, ele disse estas coisas para os seus discípulos, no versículo 26, Jesus fala novamente do Espírito de Deus, do Consolador, da promessa que ele ia enviar. Diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testemunhará de mim, e vós também testemunhará, pois estivesse comigo desde o princípio. Aqui dentro agora do Evangelho de João 16, do seu versículo 7 até no seu versículo 13, Jesus Cristo, ele fala novamente para os seus discípulos a promessa que ele
Evangelho de João 16, versículo 7, até no seu versículo 13. Eu vou ler aqui o versículo 13. Mas quando vier, aleluia, aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Meus amados irmãos, aqui dentro do Evangelho de João, do seu capítulo 14, aqui dentro do Evangelho de João, do seu capítulo 15, aqui no Evangelho de João, no seu capítulo 16, Jesus Cristo instruindo os seus discípulos, Jesus Cristo prometendo enviar o Consolador, e a palavra, ela está nos revelando que o Espírito Santo de Deus guiaria os seus em toda a verdade. Agora eu venho falar algo aqui. Em defesa da palavra de Deus. Em defesa da palavra de Deus, que é a verdade. Jamais o Espírito Santo da verdade guiaria os seus escolhidos nas coisas que este mundo oferece. Detalhe, eu vou falar. Detalhe, eu vou falar, Sulianda. Jamais o Espírito Santo de Deus, ele ia guiar um pregador, um pastor, um presbítero, um diácono. Jamais ele ia guiar os seus em festas mundanas, em evento deste mundo. Jamais ele ia guiar os seus escolhidos no estádio de futebol, em um baile, na frente de uma televisão, na frente de um programa mundano na internet. Jamais ele ia guiar os seus nas coisas que este mundo oferece. Jamais. A palavra aqui no Evangelho
de São João, no seu capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, Jesus, ele falou para os seus discípulos que o Espírito Santo, o Espírito Súria, da verdade, guiaria os seus na verdade. Aleluia, Surianda Labariastérias. O Espírito Santo, Ricanta Labariasturianda, ele jamais, Orianda, ele guiaria os seus nestes tais eventos, futebol, bailes, programas de televisão, eventos que o mundo oferece, rodeios, e enfim, eventos que satisfaz a carne, eventos que satisfaz Satanás, satisfaz a carne. Eu quero falar algo. Jamais o Espírito Santo, ele ia guiar os seus em algum estádio de futebol, aonde ali, nos estádios de futebol, são manifestas as obras da carne. Ali são manifestas as obras da carne. Um ambiente que sai palavras tórpias, troca de palavras tórpias, um ambiente que é totalmente voltado para a carne, um ambiente que é totalmente voltado para a festa da carne, um ambiente que quando acaba ali aquele evento, pessoas vão se adulterar, pessoas vão se prostituir. O Espírito Santo, ele não guiará os seus de maneira alguma em nenhum estádio de futebol. Mas você pode pensar, pode dizer o seguinte: eu conheço a Bíblia, eu prego a palavra de Deus, mas isso não significa nada. Isso não significa nada. E eu vou provar para vós aqui dentro do Evangelho de João, aonde o Espírito Santo da verdade, ele me deu esta referência. E eu vou ler e vou transmitir para vós. Evangelho de João, aqui do seu capítulo 8. O que eu coloco aqui dentro da Bíblia, aqui nos livros, quando eu vou transmitir, todo mundo eu creio que faz isso.
para chegar mais rápido, eu coloco o envelope. O exemplo, esse aqui é um envelope da nossa igreja, Santificação no Senhor, Voto da Família. Coloquei aqui para ter acesso mais rápido. Evangelho de São João, do seu capítulo 8, e no seu versículo 12. Para você, repito, que eu vou usar essa expressão, que bate no peito. Vou usar essa expressão que é queixudo. Conheço a Bíblia. Sou consagrado a pastor. E vou no evento, vou no futebol, vou no estádio. Ao que a palavra de Deus vem nos revelar? Evangelho de João, no seu capítulo 8 e no seu versículo 12. Aqui na minha Bíblia Sagrada, para entrar no versículo 12, tem um tema escrito aqui: discurso de Jesus sobre a sua missão. Versículo 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, Jesus outra vez, dizendo-lhe, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No seu versículo 13, disseram-lhe, pois, os fariseus, tu, testemunho de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdadeiro. Aqui no seu versículo 12, a palavra de Deus, ela está nos revelando que Jesus Cristo, ele disse, Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, Jesus, ele disse-lhe, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aqui no seu versículo 20, estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, aleluias, ensinando no templo, oricanta, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda, orianda, não era chegado a sua hora. Versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me, buscar-me-eis, e morrereis
em vossos pecados. Para onde eu vou, não podeis vos vir. Aí no versículo 22, eu vou ler até o 26 só. Dizia, pois, os judeus: porventura quererá matar a si mesmo? Pois diz, agora Jesus falando: para onde eu vou, não podeis vós vir. Versículo 23, e dizia-lhe, Jesus dizendo ainda: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós são deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que sou, morrerei em vossos pecados. Disseram-lhe: quem és tu? Versículo 25. Jesus disse-lhe: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muitos têm o que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho dito, isso falo. Eu convido a você, meu amado irmão, eu convido a você, minha amada irmã, medite depois aqui no Evangelho de João, do seu capítulo 8, do seu versículo 12, até aqui no seu versículo 59. A palavra aqui, ela está nos revelando o discurso de Jesus sobre a sua missão. A palavra está nos revelando que Jesus Cristo transmitiu esta palavra no templo. A palavra está nos revelando que o Senhor Jesus Cristo disse para os judeus, para os fariseus, para os escribas: aqueles que me seguem não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus estava dizendo para os fariseus, Jesus estava dizendo para os judeus, Jesus estava dizendo para os mestres, Jesus estava dizendo para eles que eles estavam em trevas, que era necessário eles aceitarem ao Senhor Jesus Cristo. E a palavra, ela vem nos revelar aqui, dentro desta passagem, que os fariseus, que os judeus combateram com Jesus Cristo. Aqui dentro desta passagem, a palavra está
Se vocês não crer quem eu sou, a palavra está nos revelando que Jesus de Nazaré, ele disse para os mestres, ensinando no templo: vocês são aqui de baixo, vocês são deste mundo, eu sou lá de cima, eu sou dos céus, mas vocês são deste mundo. Surianda, eu transmito aqui o que o Espírito Santo coloca em meu coração. Você pode ser pastor, você pode ser bispo, você pode ser apóstolo, pode ser pregador, pode ter o cargo, o título, a carteirinha que for. Mas se vós, Oriana, não aceita a doutrina, se vós rejeita a doutrina de Jesus, se vós tem parte, apoia os eventos deste mundo, principalmente o futebol, a maldita televisão, vós sois deste mundo, vós sois deste mundo. Quando eu digo que vós sois deste mundo, é que vós tem parte com as coisas deste mundo que desagrada a Deus e que não é da vontade de Deus. A palavra de Deus, lá no livro de 1 João, a palavra vem nos revelar o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo tem. Quem ama este mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra vem nos afirmar que este mundo rejeitou a palavra de Deus. A palavra vem nos afirmar aqui no Evangelho de João, do seu capítulo 1, que a palavra se fez ser humano através de Jesus Cristo, esteve no mundo e o mundo não conheceu a palavra. A palavra vem nos revelar que o mundo não o conheceu porque o mundo está em
continuação, Jesus reprovou os fariseus. Jesus falou para os fariseus: vocês estão cegos. Todos aqueles que me seguem não andará mais em treva, mas terá a luz da vida. No versículo 13, a palavras, ela vem nos afirmar que os fariseus iraram com Jesus. Aqui dentro desta mensagem, desta passagem aqui, no Evangelho de João, do seu capítulo 8, versículo 12, até no seu versículo 59, a palavra de Deus vem nos revelar que Jesus transmitiu a palavra no templo duramente, severamente. Jesus disse para eles o seguinte: vocês têm que conhecer a verdade. Surianda, vocês conhecerão a verdade, Kinderebias, e a verdade vai libertar a vocês. A palavra vem nos afirmar que eles falaram para Jesus, os judeus: nós nunca fomos escravos de ninguém, como diz tu, se livre. A palavra vem nos afirmar que Jesus falou para eles o seguinte: todo aqueles que servem o pecado é servo do pecado. Jesus Cristo ensinou no templo, Jesus Cristo fez esse discurso, esse sermão para os judeus, para os fariseus, para aqueles que eram devotos à Torá. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Eles eram devotos à lei de Moisés, porém não aceitaram a verdadeira palavra de Deus. Para frisar aqui dentro desta mensagem, aqui dentro desta passagem, aqui no Evangelho de João, do seu capítulo 8, versículo 12, Jesus, aqui no Evangelho de João, do seu capítulo 8, no seu versículo 23, Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 23, Jesus diz aqui, ó: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Aqui no seu versículo 20, estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, ensinando no templo, ensinando no templo. Aqui no Evangelho de João, do seu capítulo 15 e no seu versículo 18 até no seu versículo 25, eu vou falar novamente. Jesus, ele falando para os seus discípulos que o mundo
odiar eles, porque Jesus escolheu eles do mundo. Jesus falou para eles: se vós fosse do mundo, o mundo ia amar a vós, mas vós não sois desse mundo. E agora eu venho falar, e estes tais pastores, e estes tais que ao mesmo tempo estão transmitindo a palavra de Deus, tem um porém, porque não transmite contra o pecado, não transmite a santa doutrina, não combate contra o pecado, não combate contra o mundanismo, e ainda está no estádio de futebol torcendo para time. Eu venho falar algo aqui, do mesmo jeito que tais crentes, que tais pastores estão no estádio de futebol torcendo para time de futebol, vocês também têm que fazer o seguinte: vocês têm que ser devotos aos santos, aos ídolos dos times de futebol. Tais pastores, tais crentes, vocês têm que ser devoto também dos ídolos, dos padroeiros do time de futebol que vocês vão torcer. Estou transmitindo em defesa da palavra de Deus. Por que vós não é odiado pelo mundo? Por que vós não és odiado pelo mundo? O Espírito Santo, ele me traz aqui uma referência, uma revelação. Jesus Cristo, ele ensinando aqui no Evangelho de João, ele disse para os judeus o seguinte: vocês gostam de receber elogio um dos outros, mas vocês não buscam a glória que vem do Deus único. É isso que acontece, está acontecendo. Os tais nos dias de hoje gostam de ser elogiados por homens, aprovado por homens, aplaudido por homens. Mas se verdadeiramente tivesse parte com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, seriam odiados pelo mundo. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Se sois guiados pelo Espírito, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. A verdade é que o mundo já
está derrotado, porque está no maligno, está julgado. Apocalipse do céu, capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19, vem nos falar da queda deste mundo. A verdade é que para eu e para você ter parte com Deus, a palavra vem nos afirmar: esforça-te para entrar pelo caminho estreito, porque são poucos que entram por este caminho, mas porque é largo o caminho da perdição e são muito que entram por este caminho. Surianda labariastérias, se sois guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não vai te guiar você em evento do mundo. O Espírito Santo não vai guiar você em evento que este mundo oferece. O Espírito Santo de Deus não guiará você nas coisas deste mundo. Eu podia falar sem ler na palavra de Deus, mas eu aprendi algo com o meu pastor Davi Miranda Filho. Eu aprendi algo com ele e achei super interessante e muito bom. Eu aprendi algo, gosto de ler para transmitir. Aqui no livro de gosto de ler para transmitir, para vós não falar que estou falando da carne, que estou falando de mim mesmo. Quem fala da carne é o evangelho que tudo pode. Aqui no livro de Gálatas 5 e do seu versículo 16, tem aqui as obras da carne e o fruto do Espírito. Aqui no seu versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Gálatas 5:16, versículo 24, versículo 25. Gálatas 5:16, eu vou ler aqui o 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aqui do Facebook, do YouTube. Que Jesus te abençoe você, meu amado irmão. Que Jesus abençoe você, minha amada irmã. Deixa o Espírito Santo te envolver. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.